TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, 18 de agosto, e você vai ver a seguir. Polícia Civil identifica vítimas de grave acidente de ônibus na BR-040 em Petrópolis. A audiência aponta impactos para empreendimento na Montreal, em Petrópolis. Casos de embriaguez ao volante aumenta nos primeiros 3 meses do ano, em Petrópolis. Fiscalização em terminal rodoviário no centro do Rio interdita 3 veículos. Bombeiros resgatam cão em área de difícil acesso no Rio de Janeiro. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E as 10 pessoas que morreram no acidente com o ônibus na BR-040 em Petrópolis já foram identificadas. Os corpos foram encaminhados ao posto regional de polícia técnico-científica do município, onde passaram por exames periciais. A 10ª vítima foi socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dela foi encaminhado ao posto regional de polícia técnico-científica de Nova Iguaçu. A nossa repórter Evelyn tem mais informações sobre esse trágico acidente. As vítimas são Lavínia Eduarda Souza Dias, de apenas 7 anos de idade, Kathleen Poliane Alves de Oliveira, de 19 anos, Jennifer Ferreira Carvalho, Priscila de Souza Braz e Vânia Elida de Jesus Crispim, todas de 33 anos de idade. Além de Natália Femiano de Barros e Dayana de Lima Viana, de 34 e 36 anos de idade, respectivamente. Keila Perucci da Silva, de 35 anos, e Luciana Ferreira Carvalho, de 53 anos. A 10ª vítima é Alessandra Ferreira, de 34 anos. Ela foi socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu. Em Petrópolis, o Hospital Santa Teresa informou que recebeu 11 vítimas. 6 foram atendidas, enquanto 5 permaneceram internadas. Já o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, recebeu 14 vítimas. Uma mulher de 34 anos morreu durante o atendimento. Dos 13 pacientes socorridos e levados para a unidade, 8 receberam alta e 5 continuam internados, entre eles 2 crianças. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Em nota, a empresa Estrela Guia Turismo disse que presta apoio às famílias das vítimas e aos sobreviventes. A empresa também informou que eventuais esclarecimentos serão apresentados nos processos dos quais vem a fazer parte. Claro, a gente segue acompanhando toda essa situação e desejamos força aos familiares que perderam esses entes queridos no trágico acidente. E agora falando sobre questões que envolvem Petrópolis, a construção na Montreal rendeu mais uma discussão pública sobre o licenciamento concedido pela Prefeitura para a criação do conjunto habitacional de interesse social destinado ao programa Minha Casa Minha Vida, previsto para ser instalado em um terreno situado em Correias, próximo ao rio Piabanha. Moradores da região apontaram os principais problemas da localidade em uma audiência realizada na última semana. Confira. Todo mundo sabe, entrou água na Montreal, vai entrar água no Prado, vai entrar água na Olaria. É um termômetro para nós. Os moradores da região de Correias, em Petrópolis, apontaram que se sentem invisibilizados. Segundo eles, o poder público não apresentou um estudo técnico de impacto com a nova construção de um conjunto habitacional destinado ao programa Minha Casa Minha Vida, projeto previsto para ser executado na região da antiga Montreal.
As pautas foram apontadas durante uma audiência pública realizada na última semana e organizada pela vereadora Gilda Beatriz. Se esse empreendimento se preocupar com os moradores, vai fazer o quê? Vai aterrar, porque ali é alagável. Quando fizer isso, os moradores do Prado, Olaria, BNH, Estrada Mineira, todos vão pagar o preço. Quem tem que controlar isso é o poder público. A comunidade aqui, quando sai essa chuva assim, já fica logo pensando, será que vai dar enchente? Será que eu vou perder tudo outra vez? Então, gente, isso aí é para a gente começar a pensar. A vereadora Gilda Beatriz relatou que a comunidade marcou as datas das enchentes históricas nas paredes e muros como uma forma de mostrar até onde a água alcançou na região. A altura de água, mais de 2 metros, sabe? Só quem vive ali sabe. As pessoas estão muito preocupadas e com razão. Eu quero dizer que eu não sou contra empreendimento imobiliário, eu sou contra empreendimentos imobiliários que não são escutados, que não têm impacto viário, que não têm impacto do estudo de vizinhança. Esses aspectos também já foram apontados por instituições ambientais. O Comitê Piabanha já havia recomendado a suspensão de licenciamentos de grandes empreendimentos em Petrópolis até que sejam revisados o Plano Diretor Municipal e os demais instrumentos de planejamento e controle urbano. Em função dos últimos desastres de Petrópolis e das últimas inundações de Correias, que se faça uma paralisação de todo e qualquer licenciamento no município. Nós precisamos de um plano diretor atualizado, aprovado. Precisamos da lei de uso e ocupação do solo atualizada. E o número de casos de embriaguez ao volante aumentou nos primeiros 3 meses deste ano em Petrópolis, segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP. Já o número de acidentes, incluindo mortes, diminuiu no mesmo período do ano. Nossa equipe de reportagem foi às ruas de Petrópolis e conversou com os motoristas para saber se eles se sentem seguros no trânsito. Hoje em dia ninguém mais respeita ninguém, né? Aí tá complicado o trânsito. Porque o pessoal é muito imprudente, não respeita as leis direito. Pedestre aqui parece que o pessoal não sabe usar faixa, não sei o que acontece. E assim, tem um pessoal de moto que alopra pra caramba, tem carro parado no lugar errado. Para quem trabalha de moto, o risco é constante. Nos primeiros 3 meses deste ano, o número de casos de embriaguez aumentou, se comparado com o mesmo período de 2025. De janeiro a março de 2026, 12 pessoas foram detidas por dirigirem embriagadas ou sob efeito de drogas. Já no ano passado, foram registrados 6 casos. Vale destacar que é considerado crime quando a concentração encontrada de álcool por litro de sangue é igual ou superior a 0,3 miligramas, ou quando há sinais de alterações psicomotoras. Para os motoristas e motociclistas, o delito é gravíssimo. Porque além de botar a vida dele em risco, bota das outras pessoas também, né? Uma imprudência muito grande. Muito grande. Tinha que multar em um valor bem alto para ver se aprende. Porque as pessoas só aprendem quando dói no bolso. Imprudência, né? Entendeu? E também eu acho assim, a pessoa... Hoje tem vários meios, né? Táxi, Uber. Final de semana, sexta-feira à noite, sábado à noite, 13 de maio, é melhor nem passar. Melhor evitar, dar a volta, passa para o outro lado, que não compensa. Outro crime de trânsito que chama a atenção em Petrópolis é a condução de veículos sem habilitação. Nos primeiros 3 meses de 2025, foram registrados 28 casos deste tipo e no mesmo período de 2026, houve um aumento de 8 casos, ou seja, 36 pessoas foram flagradas dirigindo sem habilitação. Ainda na cidade imperial, de janeiro a março de 2026, foram registrados 67 acidentes de trânsito, com o registro de morte em alguns deles. Apesar disso, houve queda de 8 casos, se comparado ao primeiro trimestre de 2025, quando o município contabilizou 75 acidentes. O senhor já se envolveu em algum acidente? Já. Trabalhando de moto, não tem jeito, né? Foi ruim, né, cara? Foi, já para mais de 10. Para mais de 10. A maioria é coisa boba, de trânsito mesmo, que o pessoal atravessa correndo no meio do trânsito e por aí vai. O senhor já passou por alguma situação de acidente de trânsito, alguma coisa? Já passei de moto. Machuquei, minha perna é toda de ferro, do lado direito. Diante disso, alguns petropolitanos consideram que algumas melhorias poderiam acontecer no trânsito da cidade.
Algumas saídas e entradas de cidade, de bairros, eu acho que poderia melhorar sim, cara, para diminuir o trânsito no caso, né? E também o fator, né, de falta de sinalização também, entendeu? E fiscalização também, né? Que a sinalização até nós temos, porém a fiscalização tá complicado. A sinalização pode melhorar, né? Mas eu acho que a gente também pode participar mais do trânsito também, né? Exatamente, gente. Sempre tem cuidado na hora do trânsito, tanto o pedestre quanto os motoristas, né? E uma operação realizada na quinta-feira da semana passada, no centro do Rio de Janeiro, fiscalizou veículos de transporte de passageiros e terminou com 3 coletivos interditados. A ação foi realizada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, o PROCON RJ, o DETRO, o DETRAN RJ e o 5º Batalhão de Polícia Militar. Ao todo, foram feitas 5 autuações e 3 interdições. A fiscalização aconteceu no terminal rodoviário no centro do Rio e teve como objetivo verificar as condições dos veículos utilizados no transporte de passageiros. Durante a operação, os agentes identificaram irregularidades que podem comprometer a segurança de quem utiliza o serviço. Entre os problemas encontrados estavam veículos com licenciamento vencido desde 2023. Também foram identificados ônibus com bancos de passageiros que apresentavam cintos de segurança sem funcionamento adequado ou sem o dispositivo. Além disso, os agentes encontraram uma catraca quebrada. Outro problema foi identificado no equipamento destinado à acessibilidade. O elevador utilizado para o embarque de pessoas com deficiência estava inoperante. A situação foi considerada mais uma irregularidade durante a fiscalização. Além dos problemas relacionados à segurança e à acessibilidade, a operação também encontrou irregularidades na documentação e nos itens obrigatórios de atendimento ao consumidor. Os fiscais identificaram a ausência do livro de reclamações do PROCON RJ e também não havia disponível o Código de Defesa do Consumidor. Vale destacar que a fiscalização foi realizada em conjunto pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, pelo PROCON RJ, DETRO, DETRAN RJ e pelo 5º Batalhão de Polícia Militar. Ao todo, foram realizadas 5 autuações e 3 interdições. As medidas adotadas têm como objetivo retirar de circulação veículos que não atendam às condições exigidas para o transporte de passageiros. E agora vamos para uma notícia muito importante para a preservação da vida como um todo. Militares do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio realizaram um resgate em área de difícil acesso na região de Copacabana, na capital fluminense. Para ter noção do tamanho da operação de resgate, foi necessária uma descida de rapel de aproximadamente 70 metros. Os bombeiros militares do quartel de Copacabana resgataram na manhã deste domingo um cão que estava em uma área de difícil acesso na parte alta da comunidade do Pavãozinho, na zona sul do Rio de Janeiro. Para chegar até o animal, que estava assustado, arisco e corria risco de cair, os bombeiros precisaram realizar uma descida de rapel de aproximadamente 70 metros de altura. A equipe enfrentou ainda dificuldades provocadas pela vegetação do local. Após alcançar e retirar o cão com segurança, os militares foram içados de volta pela equipe que permaneceu na parte superior. O cachorro, por sua vez, foi resgatado sem ferimentos e entregue aos cuidados de uma ONG de proteção dos animais. E você vai ver no próximo bloco. Polícia Civil prende 2 homens e uma mulher durante festa em Nova Friburgo. 2 homens são presos e adolescente é apreendido em Petrópolis. Estoques do Banco de Sangue Santa Teresa entram em nível crítico em Petrópolis. Do Remi leva projeto à rede pública de Petrópolis. Mulheres fazem mais de 665 mil candidaturas a vagas de emprego no primeiro semestre. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já.
Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta. Começamos esse bloco com as ocorrências policiais. A primeira delas foi em Nova Friburgo, onde 2 homens e uma mulher foram presos em flagrante na última sexta-feira, durante uma festa de forró no bairro Conselheiro Paulino. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos usavam um trailer para vender drogas. Quem tem mais informações sobre essa prisão é Evelyn Carvalhais. A ação foi realizada por policiais militares em parceria com a Polícia Civil, após informações de inteligência apontarem a venda de drogas no bairro Conselheiro Paulino, durante uma festa de forró em Nova Friburgo. Diante disso, as equipes monitoraram uma movimentação em um trailer e flagraram 2 homens atendendo usuários que chegavam em carros e motos, enquanto uma mulher recebia e guardava o dinheiro das vendas. Durante a ação, foram apreendidos 16 papelotes de cocaína com as iniciais de uma facção criminosa, além de dinheiro e celulares. Os suspeitos foram conduzidos para a delegacia de Nova Friburgo e autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Eu sou a Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações. E 3 ações contra o tráfico de drogas terminaram com 2 homens presos e um adolescente apreendido em Petrópolis. As ocorrências foram registradas nesta segunda-feira nos bairros Retiro, Glória, Correias e no Valparaíso. Em uma das ações, um policial militar foi alvo de disparos durante a abordagem. No Retiro, policiais militares do 26º Batalhão e policiais civis da 105ª Delegacia prenderam um homem de 19 anos por tráfico de drogas. A ação aconteceu na comunidade do Alemão, depois que as equipes receberam informações de que um homem estaria comercializando entorpecentes. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma sacola com 7 tiras de maconha, 11 pinos de cocaína e R$ 56 em espécie. O homem foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso. Em outra ocorrência, na localidade conhecida como Colina, no bairro da Glória, em Correias, um homem de 30 anos também foi preso por tráfico. Segundo a polícia, ele estava com uma mochila e tentou fugir ao perceber a aproximação das equipes. Durante a fuga, o homem dispensou a mochila e acabou caindo, sendo alcançado pelos policiais. Dentro da mochila foram encontrados 19 pinos de cocaína, 7 porções de crack, 99 porções de maconha, 22 tubos de skunk, 2 rádios transmissores e R$ 101 em espécie.
Ele foi encaminhado para a 105ª Delegacia, autuado em flagrante e também permaneceu preso. Já no Valparaíso, a ação terminou com um homem de 34 anos preso e um adolescente de 16 anos apreendido. De acordo com o 26º Batalhão, 3 suspeitos estariam envolvidos com o tráfico e portando uma arma de fogo na localidade conhecida como Canto do Cemitério. Durante a abordagem, um dos envolvidos teria atirado contra um policial militar, que reagiu. Os suspeitos tentaram fugir e o homem de 34 anos foi detido. Com ele, os policiais encontraram uma mochila com 79 pinos de cocaína, 28 tabletes de maconha, 2 frascos de loló, um celular e R$110 em espécie. Durante a fuga, o adolescente de 16 anos dispensou uma sacola com 35 pinos de cocaína e 25 pedras de crack, além de um revólver calibre 38 com numeração suprimida. A arma estava com uma munição intacta e 4 estojos. O adolescente foi alcançado e apreendido, enquanto o terceiro envolvido conseguiu fugir. O homem permaneceu preso por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Já o adolescente ficou apreendido por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e tentativa de homicídio. Os dois foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. E agora vamos mudar de assunto e falar sobre a queda no número de doadores no GSH Banco de Sangue Santa Teresa em Petrópolis. Os estoques sanguíneos chegaram a um nível crítico e a instituição faz um apelo para que a população participe da campanha de doação e ajude a garantir o atendimento de pacientes que precisam de transfusões diariamente. Com o objetivo de ampliar a segurança e o número de doadores, o Ministério da Saúde informou que a partir de outubro entram em vigor novas regras para a doação de sangue no Brasil. O GSH Banco de Sangue Santa Teresa é responsável por abastecer diversos hospitais de Petrópolis, garantindo o fornecimento de hemocomponentes, ou seja, partes específicas do sangue que são separadas para o uso em transfusões para pacientes em tratamento. Neste momento, os estoques da unidade estão abaixo dos níveis regulares. Por isso, a doação é muito importante neste momento. A gente está com um estoque muito baixo, né? Infelizmente, a gente está com um número de pacientes bem alto nesses dias de agosto. E a gente está preocupado, né, com o risco de falta de sangue na cidade. Por isso que a gente pede, né, que as pessoas vão doar sangue, né? Porque é muito importante a doação, ainda mais nesse momento onde existem muitos pacientes precisando. A partir de outubro, entram em vigor as novas regras para a doação de sangue no Brasil. As mudanças reduzem o período de espera em algumas situações, ampliam a possibilidade de doação para pessoas com mais de 70 anos e atualizam os procedimentos de segurança e rastreabilidade das bolsas de sangue. A doação de sangue é um gesto simples que pode salvar até 4 vidas. Uma única bolsa pode ser usada em cirurgias, atendimentos de emergência, tratamentos de câncer e para pacientes que dependem de transfusões regulares. O sangue a gente não encontra na farmácia, né? A gente depende do ser humano, né? A única máquina que produz o sangue é o ser humano. A gente precisa da boa vontade dele, porque existe muitos pacientes, né, que faz tratamento de câncer direto, que precisa de sangue. Os pacientes cardíacos, as vítimas de acidente, eles demandam de bastante sangue e é aquilo, né? A gente só precisa da boa vontade de uma pessoa para ir lá e realizar a doação. Para doar, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e apresentar um documento com foto. Há ainda outras orientações, como não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, respeitar prazos em casos de procedimentos médicos, tatuagens, viagens ou vacinas, além de não apresentar sintomas gripais recentes. Os médicos do banco estão se reestruturando, estudando, revisando as novas regras para colocar em prática, mas eles ainda estão revisando tudo. Vai ajudar mais, né, aumentar o número da doação. No Banco de Sangue Santa Teresa, no Bingen, os atendimentos acontecem todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados, das 7 da manhã às 6 da tarde. Quem puder doar, basta se dirigir até a rua Doutor Paulo Hervé, número 1130. A gente está precisando de todos os tipos sanguíneos, sabe? E assim, a gente pede que as pessoas estejam bem de saúde, né? Estando se sentindo bem,
podem ir ao banco, leva o documento oficial com foto, faz o cadastro, faz sua doação. Gente, fica aí o apelo e o pedido também para você que pode doar sangue. Vá até o Banco de Sangue Santa Teresa, que fica localizado no Bingen, aqui em Petrópolis. Faça sua doação e ajude a salvar até 4 vidas. E agora, falando sobre cultura, o grupo do DOREMI levou um novo espetáculo chamado Conexão DRM para as escolas municipais de Petrópolis. O objetivo é proporcionar atividades culturais para as crianças do ensino fundamental da rede pública. Olha só. O espetáculo faz parte do projeto Recreio, que consiste em 5 apresentações interativas nas unidades de ensino municipal de Petrópolis. Entre elas estão as escolas São Judas Tadeu, na Mosela, Comunidade Santo Antônio, no Alto da Serra, Monsenhor João de Deus, em Pedro do Rio, Germano Valente, no Morém, e Santa Terezinha, no Vila Rica. O Conexão DRM é um novo espetáculo do tradicional grupo DOREMI, que estreou no Teatro Imperial. As apresentações nas escolas fazem parte do Plano Nacional de Cultura, que tem o objetivo de proporcionar acesso à cultura para as crianças. Com 1 hora de duração, o Conexão DRM traz ao público mais de 30 canções, passeando por diversos ritmos brasileiros, de Vila Lobos ao funk, sem deixar faltar uma pitada de axé music, percorrendo clássicos como Evidências, Clareou e outros, chegando ao pop rock com Do Seu Lado. O grupo interpreta um repertório que une gerações através de novos hits, traçando uma linha do tempo repleta de beleza, fascínio e encantamento. As mulheres realizaram 665.649 candidaturas a vagas de emprego na plataforma do Banco Nacional de Empregos entre janeiro e junho de 2026. O levantamento mostra que as funções que despertaram maior interesse entre as candidatas estavam concentradas principalmente nas áreas administrativas e operacionais, como auxiliar administrativo, recepcionista e assistente administrativo. O comportamento observado na plataforma acompanha o cenário do mercado de trabalho brasileiro. Dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, do IBGE, mostram que a taxa de desocupação entre as mulheres permaneceu superior à dos homens no primeiro trimestre de 2026, com 7,3% contra 5,1% respectivamente. Para o diretor de operações do Banco Nacional do Emprego, José Tortato, a quantidade de candidaturas demonstra que o público feminino mantém forte participação na busca por oportunidades de emprego, utilizando as plataformas digitais como principal canal de acessos ao mercado. Entre os cargos mais pesquisados pelas candidatas, a função de auxiliar administrativo liderou o ranking, com mais de 104 mil buscas. Em seguida aparecem vagas para recepcionista, com mais de 69 mil, e assistente administrativo, com aproximadamente 75 mil pesquisas. Ao todo, a plataforma registrou mais de 3 milhões de pesquisas por vagas no primeiro semestre de 2026, indicando um elevado volume de interesse por oportunidades de trabalho em diferentes áreas de atuação. Olha só, gente, amanhã a gente vai trazer aqui as vagas do balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis e também sobre as vagas do Estado do Rio de Janeiro. Então, para você que tem interesse em alguma delas, fique ligadinho aqui no nosso jornal. E agora, mudando de assunto, o governo federal regulamentou o mercado livre de energia elétrica, que vai permitir que os pequenos e médios consumidores escolham de quem querem comprar energia. A mudança começa em novembro de 2027 para clientes comerciais e industriais. Já os consumidores residenciais terão acesso à possibilidade de escolha a partir de novembro de 2028. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou na quarta-feira o decreto que regulamenta o funcionamento do mercado livre de energia elétrica. A medida permite que o consumidor escolha de qual fornecedor vai comprar a energia que utiliza. A mudança é parecida com o que já acontece em outros serviços, como a telefonia, em que o cliente pode escolher a empresa que vai prestar o serviço. Atualmente, a maioria dos consumidores compra energia da distribuidora que atende a região onde mora ou está instalada a empresa. A nova regra vale para consumidores atendidos em baixa tensão, ou seja, com tensão inferior a 2,3 kV. Para clientes industriais e comerciais, a possibilidade de escolha começa em novembro de 2027. Para os demais consumidores, incluindo os residenciais, a abertura do mercado está prevista para novembro de 2028. Até lá, será necessário cumprir as etapas de regulamentação e transição entre o modelo atual e o mercado livre.
para destacar que a mudança não altera a produção nem a transmissão da energia elétrica. Essas etapas continuam seguindo regras próprias. O que muda é a possibilidade de escolha do fornecedor por parte do consumidor. O decreto também estabelece as regras para a migração do modelo atual, chamado de ambiente de contratação regulada, para o ambiente de contratação livre. Outra novidade é a criação do supridor de última instância. Esse agente terá a função de garantir o fornecimento de energia caso a empresa escolhida pelo consumidor deixe de prestar o serviço. Até o final de 2030, essa responsabilidade ficará com as distribuidoras de energia. Depois desse período, a função poderá ser exercida por outros agentes, o que deve ampliar ainda mais a participação das empresas no mercado. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, será responsável por regulamentar a mudança e organizar a transição entre o modelo regulado e o mercado livre. Também caberá à agência definir regras sobre as informações que deverão ser passadas aos consumidores e sobre a proteção dos clientes durante essa transição. Na prática, a abertura do mercado deve aumentar as possibilidades de escolha para os consumidores, que poderão comprar as condições oferecidas pelos fornecedores antes de contratar o serviço. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta temos o Correio Esportivo. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. E vamos agora ao Correio Esportivo com as principais notícias do mundo do esporte, com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar de futebol, artes marciais e também ginástica rítmica. A gente começa essa edição aqui em Petrópolis. A atleta petropolitana Ângela Azevedo, de 16 anos, vive um momento de grande alegria após conquistar no último fim de semana o título do Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo 2026 em Brasília. Integrante da Seleção Brasileira Sub-21, Ângela acrescenta mais uma importante conquista à trajetória que vem sendo construída com disciplina, dedicação e resultados expressivos. A vitória representa mais um capítulo de destaque na carreira da atleta que vem se consolidando entre os principais nomes jovens do taekwondo brasileiro. O novo título nacional
amplia um currículo marcado por conquistas em competições de alto nível no Brasil e também no exterior. Toledo, a gente não pode deixar de destacar a Ângela, ela é verdadeiramente um fenômeno do esporte, um fenômeno do taekwondo. Já veio aqui na TV Correio da Manhã mais de uma vez conversar com a gente e é muito bom a gente ver uma atleta petropolitana tendo resultados tão bons assim. Com certeza, dá pra ver que ela não é qualquer coisa quando ela, aos 16 anos, ela já tá na seleção brasileira sub-21 da categoria. Não é pouca coisa, é de se destacar. Sem dúvida nenhuma, Toledo. A gente destaca que, é claro, o projeto da Ângela é pensar ali em 2028, porque a gente tem a Olimpíada e do jeito que ela está explodindo verdadeiramente na categoria, a gente tem que destacar que agora já é uma meta, já não está mais na etapa do sonho, agora verdadeiramente é uma meta ali para a Ângela e ela tem grandes chances de conseguir participar realmente desse sonho olímpico e a gente deseja muito sucesso para ela na carreira. E é claro, a TV Correio da Manhã está de portas abertas para todas as vezes que a Ângela querer vir aqui, porque a gente está, mais uma vez, destacando o esporte petropolitano. E no meio do destaque do esporte petropolitano, a gente não pode deixar de comentar dos projetos sociais, porque a Ângela é fruto de um projeto social, ela não era desse mundo das artes marciais e no meio daquela situação da tragédia, ela foi acolhida num local que justamente tinha esse quesito do esporte e tinha o taekwondo. Foi onde ela se encontrou e virou essa realidade desse esporte tão importante. Exatamente. E é claro, agora, nesse momento que ela já está se consolidando, a gente, é claro, torce para que o futuro dela seja ainda melhor. E agora, trocando de esporte, a ginástica rítmica do Brasil fez história neste domingo e conquistou 2 inéditas medalhas de ouro no Campeonato Mundial da modalidade, realizado em Frankfurt, na Alemanha. O primeiro ouro veio na exibição com 5 bolas e o segundo na chamada série mista, em que as atletas se apresentam com 3 arcos e 2 maçãs, um instrumento parecido com um pino de boliche. Toledo, aqui no Brasil a gente já tem um grande destaque para a ginástica artística, com grandes nomes como a Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e tantos outros, mas nesse momento os grandes holofotes e esse feito inédito é a ginástica rítmica, que também é uma categoria muito grande e que o Brasil, mesmo não tendo títulos tão expressivos, ainda tem uma grande tradição na categoria. Exato, o Brasil sempre estava ali tentando beliscar um pódio, tentando beliscar um ouro também, nunca conseguia, mas agora conseguiu um feito muito importante que a gente espera, que dê uma sequência de principalmente um ânimo a mais para a sequência da temporada, sequência também chegando nas Olimpíadas e que seja uma disputa, uma outra disputa de medalha do Brasil nas Olimpíadas. Exatamente, Toledo. A gente destaca aqui, agora que a gente já passou da Copa do Mundo, a gente já está entrando nesse ritmo olímpico, a gente já está dando uma atenção maior e muito merecida para outras modalidades e a ginástica rítmica está sem dúvida nenhuma entre elas. Inclusive, com esses 2 títulos, com essas 2 medalhas de ouro, o Brasil já conseguiu a vaga justamente antecipada para essa competição, então já está confirmado. Vai ter Brasil na ginástica rítmica, é claro, é uma classificação que normalmente sai um pouco mais para frente, mas as nossas brasileiras já estão lá e a gente fica muito na torcida por elas. Exato. Porque a gente dá muito destaque, mais uma vez dizendo, para a ginástica artística e a gente torce que com essas conquistas a gente consiga dar um destaque maior também para a ginástica rítmica. Perfeito. E agora no futebol começamos pelo Flamengo, que deu show fora de casa. O rubro-negro goleou o Mirassol por 5-1 no estádio Maião e aproveitou o tropeço do líder Palmeiras para diminuir a distância na tabela. Carrascal abriu o placar no primeiro tempo e na etapa final, Luiz Araújo, Pedro 2 vezes e Samuelino completaram a goleada. Com o resultado, o Flamengo chegou a 45 pontos e ficou mais perto do Palmeiras, que segue na liderança com 48, mas temos que lembrar que o time carioca tem um jogo a menos. Além da goleada, o destaque individual foi Pedro, que marcou 2 vezes e chegou a 14 gols no campeonato. Hugo, com certeza foi uma atuação de muito destaque do Flamengo, 5-1, não é qualquer dia que tem uma goleada dessa, e é uma atuação que deixa a torcida mais animada, principalmente para quarta-feira, para o jogo contra o Cruzeiro e também para o restante da temporada também, que dá um respiro bem legal. Sem dúvida nenhuma, Toledo, a gente tem que destacar que foi realmente um jogo muito expressivo do Flamengo e um placar expressivo também, porque a gente comentou bastante sobre um jogo bem parecido que foi o do Vitória na semana passada, só que o Flamengo estava pecando pelaquela imprecisão, por toda aquela dificuldade para fazer o gol. Dessa vez não, o Flamengo realmente conseguiu se impor e conseguiu esse resultado muito expressivo contra o Mirassol, que está muito fragilizado nesse ano.
as perdas que eles tiveram entre a última temporada e entre essa realmente pesam muito, e é um time que está brigando seriamente ali contra o zona de rebaixamento e, consequentemente, brigando para não cair para a Série B pela primeira vez na história. Exato. E agora, falando desse jogo também, tem que destacar a boa partida do Pedro também, mas acho que o time todo fez uma ótima partida. Luiz Araújo fez um gol muito importante. Lei do ex, inclusive. Exato, a lei do ex, muito legal, que ele contou a história dele lá, até chorou, comemorou e chorou, é muito engraçado também. Fez um gol muito importante, afinal ele estava machucado e teve esses 2 gols do Pedro, mais uma ótima atuação do Carrascal, que também pode-se dizer que protagonizou um lance polêmico, né? Porque teve um lance que ele sai correndo, provavelmente ia sair cara a cara com o goleiro, e acaba que o jogador do Mirassol não foi expulso. Exatamente, a gente está tendo algumas inconsistências na arbitragem. Vamos também falar de um lance do Botafogo que eu acho que é até mais polêmico que esse. Então, assim, a gente está tendo essa adoção dessas novas regras justamente por conta da Copa do Mundo, mas tem muita coisa que ainda está meio estranha no futebol e que precisa ser acertada para a gente poder ter um padrão, porque eu diria que a gente voltou da Copa do Mundo com a arbitragem mais precisa do que a gente entrou, mas ainda assim a gente está tendo uns erros que está gerando essa polêmica que é muito desnecessária. Exatamente. E se o Palmeiras perdeu uma grande chance de manter a vantagem na ponta, o time paulista saiu na frente 2 vezes, mas conseguiu levar a virada do Fluminense por 3-2 no Maracanã. Gustavo Gomes e Maurício marcaram para o Palmeiras, enquanto Hulk, Serna e Germancano fizeram os gols do tricolor. O gol da virada saiu nos acréscimos com o atacante argentino. A vitória foi a primeira do Fluminense depois de 8 partidas sem vencer no Brasileirão. O resultado também colocou o tricolor na 4ª posição com 38 pontos. E o Palmeiras segue na liderança, mas agora, como nós adiantamos, com apenas 3 pontos de vantagem para o Flamengo. Toledo, a gente tem que destacar aqui que foi uma vitória muito importante do Fluminense, levando em conta que, é claro, o time passou por uma troca de comando. Agora a gente está com o interino Petropolitano Marcão, então foi uma situação bem positiva para esse time do Fluminense e num jogo improvável, né, Toledo? Porque, levando em consideração a fase desses 2 times, o Palmeiras era amplamente favorito. Exatamente, mais uma vez que o Marcão, que tem um apelido até engraçado de bombeiro, né? Porque ele sempre chega no Fluminense quando a situação tá pegando fogo, quando tem um incêndio para apagar, e agora ele chegou com um resultado muito positivo, improvável também, e dá para ver até uma melhora do Fluminense nesse jogo principalmente. E a gente tem que comentar também que nesse jogo também tivemos um lance meio conturbado, que foi um lance que a bola toca na mão do Maurício, que seria pênalti para o Fluminense. Exatamente, Toledo. Eu vou ser muito sincero, eu vi as imagens, mas eu não consegui chegar numa conclusão exata se a bola desvia nele mesmo antes. Porque se tiver desviado, a gente sabe que não é pênalti, porque é uma situação que não tem como o jogador saber onde é que a bola vai parar. Então, se não tiver desviado, eu acho que é pênalti, que deveria ter sido marcado, mas caso tenha desviado, aí é uma situação que para mim é um pouco diferente. Até o momento, eu não vi nenhum lance que mostrava que desviou não, tá, Toledo? Porém, a gente não pode deixar de desconsiderar esse lado. Mas falando do jogo em si, deixando de lado as polêmicas, um resultado muito positivo para o Fluminense e que o resultado de fato saiu da cabeça do ídolo deles, que é justamente o Germancano, que é um jogador tão importante e que na última temporada e até o momento nessa vivia com muitas lesões numa situação muito complicada. E eu acho que o destaque negativo da partida é o Carlos Miguel, né, Toledo? O goleiro do Palmeiras, que já salvou muito o Alviverde, mas que vem vivendo uma fase verdadeiramente terrível. Tá falhando demais. Exato, falhou no jogo contra o Cerro Porteño, no jogo em casa, na Libertadores, que era para ser um jogo mais tranquilo, né, pro Palmeiras abrir uma distância considerável pro Cerro Porteño. Aí o Verratti, ex-jogador do Vasco também, chutou e ele saiu meio esquisito, não sabia se saía, se ficava no gol, acabou que falhou no lance e prejudicou o Palmeiras na Libertadores e agora foi protagonista negativamente mais uma vez. Exatamente, Toledo. E falando do Fluminense, vamos ver se com essa troca de comandos, vamos ver se com o Bombeiro Marcão o time consegue se classificar contra o Independente Rivadavia. É claro, a missão não é fácil, principalmente levando em conta que o jogo é fora de casa. E é claro, o Fluminense vai estar com alguns desfalques. O principal deles, sem dúvida nenhuma, o Savarino, que para mim é o melhor jogador do Fluminense nesse ano, mas que não vai estar disponível muito provavelmente nesse jogo da Libertadores. E se Flamengo e Fluminense sorriram, o Vasco teve um domingo para esquecer. Cruz Maltino perdeu por 3-0 para o Santos em São Januário. Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Peixe decidiu a partida na etapa final. Gabigol abriu o placar,
o Ilharão ampliou e após uma cobrança de falta de Neymar, Luan Pérez fechou a conta. Com a derrota, o Vasco caiu para a 19ª posição, com 22 pontos e segue na zona de rebaixamento. Já o Santos chegou a 25 pontos e deixou o Z4 e respirou na luta contra a queda. A partida teve o Neymar como destaque, participando diretamente dos 2 últimos gols do Santos. Hugo, a gente havia destacado aqui, muita gente comentando também, que esse jogo seria um dos jogos mais importantes do Vasco na temporada, principalmente nessa disputa justamente contra o Santos para sair da zona de rebaixamento. E é engraçado, a gente já comenta isso aqui sempre, a gente consegue ver uma melhora do time do Vasco com o Pedro Emanuel, mas não consegue emplacar um resultado positivo. Exatamente, Toledo. Você até comentou que teve um primeiro tempo equilibrado entre as 2 partidas. Eu não concordo, porque o Vasco amassou o Santos até o primeiro gol, justamente do time paulista. O Vasco foi amplamente superior, jogou muito melhor, estava verdadeiramente amassando, só que o Vasco está pecando em não ter aquele finalizador, não ter um Verratti, por exemplo, que é justamente aquele jogador que pode não ser o melhor tecnicamente, mas vai estar lá e tem aquele faro de gol. O Vasco não tem isso. Quando o Brenner finalmente deu a desencantada, o jogador se machucou, infelizmente está fora nessas próximas partidas. Então, assim, é uma situação muito complicada de um time que vem jogando bem. Não dá para deixar de destacar que o Vasco vem jogando bem. Jogou bem contra o Olímpia, jogou bem contra o Bahia, jogou bem agora contra o Santos. Só que, quando você não faz o gol, não tem como fazer o resultado. E sem o resultado, o time está justamente nessa posição que eu acho que não identifica justamente como que é o campeonato, como é o futebol jogado pelo Vasco, mas que é incontestável, né, Toledo? O time que não faz gol não tem como ter muita coisa no futebol. Essa campanha do Vasco está me lembrando muito o América Mineiro de 2023, que jogava muito bem contra todos os times, só que não conseguia ganhar. E o Vasco está numa situação parecida, porque, é claro, tem seus jogos ruins, não deixando de destacar isso de maneira alguma, não querendo achar que o campeonato do Vasco é mil maravilhas, só que principalmente depois que o Pedro Emanuel assumiu, o time vem jogando bem, vem acumulando chances, só que não tem esse finalizador. Inclusive, uma estatística muito preocupante, que nos últimos 3 jogos o Vasco teve mais de 60 finalizações e não fez nenhum gol. Então isso mostra que, assim, criação tem, o jogo tem, só que, infelizmente, não está conseguindo sair esse gol que determina o resultado. Exato, a gente tem acompanhado a situação do Spinelli, né, que não tem feito ótimas atuações pelo Vasco. Péssimas atuações. Péssimas, verdadeiramente. E agora chegou o Colídio, fez um bom jogo, pode-se dizer, mas é aquilo, o primeiro jogo ainda tá tentando se adaptar e tem tudo para resolver esse problema do Vasco da camisa 9. Né? Vamos ver, porque ele não é atacante, né, Toledo? Ele é mais um ponto esquerda, jogou de ponta, inclusive jogou bem. E foi justamente quando ele saiu que o Vasco começou ali a se descontrolar e se desequilibrar. E até um destaque, Toledo, que a gente não pode deixar de falar, é de toda aquela situação polêmica do Thiago Mendes com o Neymar. E foi uma situação, Toledo, que na minha visão é de jogo, sinceramente, porque, assim, o Thiago Mendes e o Neymar não se gostam, claramente. O Thiago Mendes, inclusive, já deu uma entrada desleal no Neymar lá na época da França, então faz total sentido ter uma mágoa entre os 2 jogadores. Só que o Neymar, no primeiro turno, chamou o Thiago Mendes de babaca em rede nacional, né? Como que você vai cumprimentar um cara que já te criticou, né? A gente sabe que no mundo do futebol tem muita coisa que acontece em off que a gente nem sabe e que é normalizada. Então, se tivesse tido esse xingamento em off, eu acho que aí poderia ser uma situação mais amenizada. Mas quando a gente está falando de rede nacional, principalmente com jogadores de futebol, que são jogadores que a gente sabe que tem o ego muito elevado e a imagem é muito importante, então, assim, diria que foi um lance de jogo, tanta provocação do Thiago Mendes de não cumprimentar, quanto as provocações do Neymar depois do jogo. Então acho que, assim, tá tudo justo. O que para mim é problema são as pessoas querendo problematizar uma situação que é muito do futebol. Exatamente. E fechando a rodada dos cariocas, o Botafogo também saiu derrotado. O alvinegro perdeu por 1-0 para a Vitória no Barradão. O único gol da partida foi marcado pelo time baiano, que conseguiu segurar a vantagem até o apito final. E com o resultado, o Botafogo terminou a rodada na 11ª posição com 30 pontos. O time agora tenta se recuperar na temporada depois de uma semana com resultados negativos no Brasileirão e na Sul-Americana. Toledo, nesse jogo eu acho que de futebol a gente não tem muito para destacar. A gente teve, é claro, o gol de pênalti do Vitória, então assim... Um jogo bem abaixo. Um jogo bem abaixo, mas o ponto principal é, sem dúvida nenhuma, a entrada do jogador do Vitória no jogador do Botafogo,
que aí, na minha visão, era para expulsão, né, Toledo? Não tem como. Exatamente. Mais um lance polêmico. Eu acho que o único jogo que se livrou dessas polêmicas, acho que foi o jogo do Vasco, né? Todo jogo ali, Fluminense, Flamengo e também o do Botafogo tiveram algumas polêmicas. Acho que a menos pior ali foi o do Flamengo, né? Afinal foi 5-1, já tinha sido um resultado bem tranquilo. Mas é aquilo, a gente espera que essa arbitragem melhore. Afinal, a gente já teve mais tempo de bola rolando nessa última rodada, comparado às últimas, o que já é bem positivo. Exatamente. E vamos ver como é que vai ser a vida do Botafogo nesses próximos jogos, depois desses dois resultados negativos. E, é claro, o Franklin Carvalho, que continua no comando até o momento dessa gravação. Pode ser que daqui a pouquinho ele seja demitido, mas a gente tem que destacar que se a gente tem dois jogos em um placar agregado de 7-1, não é muito comum, principalmente aqui no futebol brasileiro, que o técnico se mantém. Exatamente. Hugo, infelizmente nosso tempo acabou, mas a gente volta na próxima edição do Esportivo com mais informações do mundo dos esportes. É isso, gente. Até a próxima. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelos principais destaques do mundo do esporte, viu? E nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta temos a previsão do tempo. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E vamos agora para a previsão do tempo para quarta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura com a Evelyn Carvalhais.
Começamos agora mais uma previsão do tempo. E olha só, gente, a quarta-feira deve ser marcada por um tempo mais firme e ensolarado em toda a nossa região de cobertura. O sol aparece na maior parte do dia, mas ainda há previsão de névoa e nevoeiro nas primeiras horas da manhã. Em algumas cidades, o nevoeiro também pode voltar a aparecer durante a noite. Com a presença do sol, as temperaturas sobem ao longo do dia, deixando a tarde mais quente. E agora, detalhando a nossa previsão de cidade por cidade, em Nova Friburgo, a quarta-feira deve ser de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e também durante a noite. As temperaturas ficam entre mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, o dia também será ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. À noite, o céu deve ficar limpo e os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 27 graus. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira será de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Ao longo do dia, o tempo segue firme e à noite a previsão é de céu limpo. As temperaturas, nesse caso, ficam entre 13 e 28 graus. E agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com nevoeiro ao amanhecer. Durante a noite, o céu deve ficar limpo e os termômetros podem variar entre mínima de 15 e máxima de 29 graus. E para finalizar a nossa previsão, em 3 dias, a quarta-feira também será de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. À noite, a previsão é de céu limpo e as temperaturas vão variar entre mínima de 15 e máxima de 30 graus. Ou seja, a quarta-feira deve ter tempo firme e ensolarado em toda a nossa região de cobertura, com temperaturas subindo ao longo do dia. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã, os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h. Temos encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.